Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência ao vídeo 18. Então aqui no Livro dos Espíritos, na questão de pergunta número 623. Então é uma pergunta muito importante, porque essa pergunta, ela nos faz raciocinar. Todas nos faz raciocinar. Mas essa, ela nos leva a não tecer julgamento depreciativo uns contra os outros, né? Então, olha só para você ver. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Oxe! É lógico, né? Os bons espíritos aqui, eles dizem muitas coisas, mas começando eles disseram assim, certamente é um dado, né? Certamente. Então esse certamente aqui já nos permite tecer alguns comentários dentro do esmiuçamento de que Deus nunca nos desamparou e que tanto na área da filosofia quanto na área da ciência, na religião, Deus sempre enviou do plano maior, obviamente, juntamente com nosso sobre a vistoria e assistência e o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo em todas as áreas filosóficas, cientistas, religiosas, em todas as áreas tecnológicas. Deus sempre, Jesus sempre enviou seres que pudessem instruir a humanidade. Por mais que a questão aqui diz assim, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, né? Na lei de Deus. Só que nós temos que entender que quando diz assim, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se tem enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios, nós temos que, de alguma forma, generalizar. Que não é só na área da religião. É na área da filosofia, é na área da ciência, né? É na área da tecnologia. Então nós sabemos, como por exemplo, se tem uma religião, quando eu comento aqui, quando eu faço algum comentário a respeito
da religião católica é porque a religião católica ela teve em seu seio, a religião católica foi a religião que mais recebeu do plano maior, através de nosso Senhor Jesus Cristo, seres elevadíssimos, espíritos luminares, porque contava-se nosso Senhor Jesus Cristo de que esta seita religiosa pudesse amparar os desígnios de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo para ser delegado a toda a humanidade. Mas a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a luxúria fez com que nosso Senhor Jesus Cristo fosse expulso do catolicismo. Mas nem mesmo expulso do catolicismo pela vaidade humana, pela luxúria, nem mesmo assim nosso Senhor Jesus Cristo desistiu de enviar ao seio desta seita espíritos de escol, para que esses seres ali na liderança como papas, principalmente, eles pudessem amparar os desígnios de Deus que sobre o poder deles se encontravam na Terra, tá bom? Na Terra. Então, nós temos notícias de que aproximadamente uns 10 papas, espíritos de escol, espíritos muito evoluídos, inclusive entre eles encontram-se reencarnou-se depois alguns apóstolos, só que eu não vou dizer nomes de quais apóstolos, eu vou dizer quais foram alguns deles, creio que 9, 10 no máximo. Muitos dizem que o primeiro Papa que existiu foi o Papa Pedro, que na verdade o nome dele não era Pedro, era Simão Ben Jonas, era o verdadeiro nome de Pedro. Na verdade, Pedro não foi o primeiro Papa, porque quando começou o papado, Pedro já tinha estilingado. Então, em homenagem a Pedro, eles, colocaram um trono vitalício. Então, eles consideram até hoje que Pedro foi o primeiro Papa.
Mas tudo bem. Mas Pedro era um espírito muito evoluído. Então, o primeiro Papa foi Lino, um espírito muito evoluído também. Você entendeu? Depois teve um Papa que chamava, parece que Melquíades. O reinado dele foi de 270 a 314, se não me falha a memória. Melquíades, né? Depois nós temos um papa que chama-se Papa Silvestre. Se não me falha a memória, o reinado dele foi de 314 a 335. Silvestre, aliás. Depois nós tivemos um Papa Júlio II, do ano de 1503 a 1513. Isso se não me falha a memória. Depois nós tivemos o Papa Paulo III, né? Papa Paulo III, de 1535 a 1549. Papa João IX, de 1846 a 1878. Papa João XXIII, 1958 a 1963. Papa João Paulo II. Então, esses papas, não sei se é 9, se é 10, na Igreja Católica foram considerados assim, pela espiritualidade, os papas como sendo de espíritos muito evoluídos, que tiveram lá suas escorregadinhas, mas, gente, no corpo físico não é fácil. Todo mundo está sujeito a um escorregão. E aqueles outros que já nasceram na esparrela? Então não vamos pensar que dentro do catolicismo existiu só desgraça na humanidade, que não. Existiu também grandes papas, grandes celebridades espirituais, grandes freiras. Você entendeu? Grandes madres, né? Olha só para você ver, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, grandes padres espalhados pelo mundo todo, que não são santos, mas tudo bem, eles acreditam, deixa eles. Eu quero dizer que Deus nunca desamparou, Jesus nunca desamparou nenhuma ciência, nenhuma religião, nenhuma filosofia aqui na Terra. Tá? Olha, Padre Donizete Tavares de Lima. E muitos outros padres. Muitos bispos.
Então, a providência divina fez com que esses espíritos evoluídos nascessem no catolicismo para poder preservar o cristianismo puro, mas foi impossível. Eles não deram conta, eles não conseguiram, porque o reinado deles foi curto. Então, quando eles estavam assim, praticamente conseguindo, uns eram mortos, assassinados, outros, a luta era tão grande que eles morriam por infarto. Teve papas que conseguiu, desses que eu disse, não me lembro agora, tá? Nossa, muita coisa. Só de eu lembrar a data e o nome desses caboclos. Teve papas que o reinado deles foi 4 anos só. Teve um papa que reinou 4 anos. Teve outros que foram 9 anos. Entendeu? Então eles não conseguiram. Principalmente os papas. Acho que um que teve um reinado mais longo foi Papa João Paulo II, né? Não sei. Eu só estou querendo mostrar que Deus não desampara ninguém. Amparou o catolicismo, amparou os padres, os bispos, os arcebispos, as freiras, Jesus, Nossa Senhora, Deus, que Deus é um, Jesus é o Filho de Deus, e muitos interpretam como Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem nada a ver, mas tudo bem, a gente respeita, tá? Nós estamos tratando de outro assunto. Nas outras religiões, como por exemplo, no budismo, no islamismo, todos aqueles que iniciaram essas seitas na Terra foram espíritos evoluídos, como principalmente Buda, espírito muito evoluído, né? Na filosofia, quantos espíritos evoluídos reencarnaram nessa ciência filosófica? Todo mundo foi amparado, gente. Na ciência, ou melhor, nas ciências, quantos cientistas reencarnaram para poder propagar as leis de Deus e automaticamente colaborar com o progresso? No Espiritismo, que é a ciência mãe de todas as ciências, nasceu praticamente 90% de espíritos nobres. Não é porque é o espiritismo, não. Não. Porque no catolicismo nasceu muitos espíritos nobres. Só que eles não conseguiram dar conta. Por que não conseguiram? Por causa do ilusionismo, por causa da ilusão. Por causa das fantasias, por causa da luxúria.
mesmo esses papas que eu citei, que eram espíritos evoluídos, eles se perderam, coitadinhos. Porque não é fácil, gente, aqui na Terra. Não é fácil viver como Chico Xavier viveu e como Divaldo Pereira Franco vive. E como viveu Allan Kardec. Francisco de Assis, gente, que era Francisco de Assis, ele ia se escorregando na banana. Eu já disse para vocês que ele chegou a se inscrever numa das cruzadas. Olha só, coitadinho. Não é fácil, não. Então, muitos papas se perderam por causa da luxúria, da fantasia, por querer agradar a sociedade, agradar algumas castas, agradar, enfim, alguns, coronéis naquela época, alguns chefes de estados naquela época, então se perderam. Porque imperava o primitivismo, imperava-se o instinto primitivo. Olha só para você como é que tem uma diferença. Primitivismo com instinto primitivo. Mas a mesma coisa, não é. Imperava-se, manifestava neles ali um instinto primitivo. E coitadinho, eles não aguentavam ver aqueles baús de ouro, de moedas. Coitadinhos. Mas eram espíritos evoluídos. Entendeu? Que não falhou foram poucos. Tá? Na filosofia, muitos espíritos reencarnaram nesta ciência. E muitos se perderam, mas muitos também conseguiram superar. Em todas as ciências, milhares de seres evoluídos nasceram para ajudar a humanidade. E muitos faliram, mas muitos também conseguiram. Olha só para você ver, Deus não deixa ninguém órfãos, não. No Espiritismo, milhões de seres evoluídos reencarnaram. Milhões. Entendeu? Não vou dizer milhões, não. Mas milhares reencarnaram. Como milhares sucumbiram, faliram, falharam. Como milhares estão batalhando para não falhar. Você entendeu como é que é o negócio? Deus não desampara ninguém, gente. Aí você pega e me diz assim, mas tem umas outras religiões aí que são religiões assim que lideradas por missionários, por apóstolos. Não, gente. Isso não entra na contabilidade divina. Como missionários de Deus. Isso aí Bom, isso aí é isso aí. Mas que não tiveram responsabilidade nenhuma, não assumiram compromisso nenhum perante a espiritualidade maior. E sim, foram... Tá bom, é isso aí mesmo, tá?
que não estamos aqui para falar mal de ninguém, só para analisar. Então, eu acho que citando os que eu citei, você já conseguiu captar de que esses que eu citei, tanto nas filosofias quanto nas ciências, né? Quanto Carl Chagas, né? E outros cientistas, esses receberam a incumbência. Agora os outros nós não podemos misturar não, gente. Porque senão enche a lata, entendeu? Aí depois não tem como tampar. Então vamos ficar por aqui. Vamos para o próximo vídeo.